que o enfermeiro faria, assim, e o médico não faria, o que o médico faria e o enfermeiro não faria. Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e esse é o canal O Paciente. Aqui nesse canal a gente conversa com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida em relação a vários assuntos da saúde. Hoje eu estou conversando aqui com um amigo meu, eu estou com 44 anos, acho que a gente é amigo mais ou menos uns 44 anos, né? A gente já teve cabelo comprido, já raspamos embrague aqui, aquela coisa louca. Chororó. Chitão, chororó, tudo. Vai, já tive, só em ter cabelo eu já estava feliz, né, cara? Se tivesse continuado com cabelo. Esse cara aqui, ele se formou em enfermagem na PUC em 2002. No mesmo ano, ele já começou a trabalhar na UTI da PUC. Isso. Então vai fazer 23 anos que o André está trabalhando na PUC, né, na UTI, né, trabalhou 7 anos na SAMU. De Alvorada. Né, de Alvorada, atendendo tudo que aparece, né, tudo que tem de emergência. Tudo. E ele tem 2 pós-graduações, né, terapia intensiva e urgência e emergência, que tem tudo a ver com UTI. Então hoje eu estou conversando com o André Cunha Franceschi, que é um grande amigo meu de infância, né, um enfermeiro que sabe um pouquinho de UTI, e a gente vai perguntar para ele tudo que a gente pode perguntar para um enfermeiro. Primeiro eu vou te fazer perguntas relacionadas à enfermagem, depois a gente entra um pouco no assunto da UTI. Né? Porque na UTI, o paciente, né, o leigo, ele fica muito... eles não têm tanto contato como é num ambiente hospitalar do andar. Né? Os pacientes vão lá com maior facilidade para visitar e tal, então gera mais dúvidas, assim, né? Questionamento, como é que funciona lá na UTI. Às vezes até o medo de por que está indo para a UTI, né? Exatamente, né? Às vezes o paciente ele vai num pós-operatório para a UTI, como assim precisou UTI? O que houve? O que aconteceu, doutor? Né? Mas primeiro eu vou te perguntar o seguinte, cara. Tu entrou na enfermagem, tu entrou bem jovem na enfermagem, né? Eu tô com 44, o André tá com 45. Eu faço 46 mês que vem. E tu entrou, pois é, tu te formou em 2002, né? Então tu entrou bem jovem na enfermagem. Né? Naquela época lá, né, da adolescência, adulto jovem, o cara tá milhão com a mulherada e tal, né? E tu entrou numa área que tinha, eu não sei se tem ainda, um pouco de sexismo, assim, né? Porque a gente imagina enfermagem, a primeira coisa que vem é aquela enfermeira com corpão, até tem as festas de fantasia, o pessoal vai vestir de enfermeira, mas os caras não vão vestir de enfermeira. Não vão. E aí, como é que foi na faculdade isso? Como é que foi a tua vontade de fazer enfermagem? Então Zucco, entrei na enfermagem, assim, né, meio querendo desvendar o que era esse campo, né? Realmente, 20 anos atrás, o gênero feminino na enfermagem sempre foi mais forte, né? Ao longo do tempo, o gênero masculino foi descobrindo esse campo e hoje tem muito enfermeiro trabalhando. E tanto naquela época que da minha turma de 40 alunos, eu era o único enfermeiro homem da turma, né? Então já começou por aí para desbravar esse campo. Primeira turma de enfermagem da faculdade da PUC e primeiro homem, então, na primeira turma, né? Só eu de homem na turma. Tu sabe que, te interrompendo um pouquinho, André, eu acho que tá vendo, não sei se tu tem essa percepção, que tá invertendo, porque tinha muito homem na medicina, né, e menos mulheres, e o contrário na enfermagem agora tá tendo bastante. Eu trabalho com bastante homens enfermeiros lá onde eu trabalho, né, no HPS de Canoas, e técnicos de enfermagem e tal. E, cara, os caras que eu trabalho, assim, são uns fenômenos, assim, né? Os caras, eles dão uma agilidade, assim, né? Quando tem determinados colegas lá, enfermeiros, quando eles estão lá, eles aliviam profundamente o plantão do cara. Né? E são homens, né? Não são aquela coisa que a gente achava, tem que ser mulher para ser enfermeiro. Não. E aí fui desbravando esse campo, assim, nunca senti, assim, uma discriminação, não posso dizer que senti isso. E aí fui desbravando ali, quando tu entra no curso, assim, meio... Eu sempre, né, por que tu escolheu enfermagem?
Cara, é uma profissão que eu via, assim, eu tinha uma tia prima que era enfermeira, que falava bem da profissão. A gente sempre morou ali do lado do Hospital Mãe de Deus, ali, quando a gente ia ali consultar, sentia aquele cheirinho de hospital limpo, aquela coisa, sabe? A gente pensava assim, comecei a pensar que era um campo que eu poderia desbravar, e sabendo que a enfermagem, o enfermeiro, ele se forma e tem uma enormidade de campo para atuar, né? Então ali no terceiro semestre ali da faculdade, quarto ali que a gente começa a entrar mesmo na questão dos estágios, a aprofundar mesmo, eu vi que era o que eu queria mesmo, né? E aí a partir dali só foi, chegando no último semestre, a gente naquela época escolhia um campo de estágio onde tu queria atuar, escolhi numa sala de recuperação onde tinha uma parte de UTI na sala. Naquele último semestre ali eu entrei de cabeça assim. E a gente sabia que se por primeira turma, assim, tu estava sendo vigiado para possivelmente o hospital absorver, né? Tanto que absorveu, sei lá, inicialmente absorveu uns 10, 12, 15 enfermeiros, né? E eu fui um deles, né? Fui escolhido e tô lá, vou fechar agora em agosto, 23 anos frente às UTIs. Os primeiros 8 anos de UTI eu fiz na UTI, que é uma UTI geral, clínica cirúrgica, onde a gente abrange o atendimento a todo tipo de paciente. E depois dos 8 anos iniciais, eu tive a oportunidade de ir para a noite, né, plantão noturno, onde eu mudei de UTI. Fui para a UTI cardiovascular. E agora em agosto eu faço 15 anos de enfermeiro cardiointensivista frente às UTIs cardio lá do hospital. Que são as UTI perigosas que a gente chama, né? Cara, a UTI toda é perigosa, né? A gente tem hoje lá na PUC 70 leitos de UTI, né? 20 cardiovascular e 50 de UTI clínica cirúrgica, né? E eu atuo em todas, assim, às vezes acontece a chefia precisar mobilizar um enfermeiro para aqui, para lá, precisa de uma hora extra, precisa de um banco de horas, alguma coisa, e eu tranquilamente atuo em todas as áreas, né? Gosto muito de trabalhar lá, me sinto à vontade, né? Às vezes encontro colegas, André, tu tá lá na PUC ainda, não sei o quê. Eu digo, cara, me sinto bem, é um lugar onde eu me formei, um lugar onde eu encontro muitas pessoas no corredor, desde a higienização, da manutenção, até o diretor médico me conhece, sabe? Então, tu sente que tem aquele respeito pelo teu trabalho, né? Teu trabalho desenvolvido. Todas as chefias da cardio, da traumato, da torácica, me encontram no hospital, já me cumprimentam. André, alemão, pô, tu tá aí, que bom que tu tá aí. A gente segue firme, vestindo a camiseta e dando o melhor sempre. O ideal é sempre isso, né? Hoje em dia tem... fugindo um pouquinho do nosso assunto, né, em relação ao que tu falou, né, André, tu tá aí ainda, né? O pessoal às vezes está muito descontente com tudo, né? Às vezes está descontente com o trabalho, né, e eles acham estranho que alguém esteja feliz num lugar que trabalha. Por que eu vou sair daqui se eu tô feliz no lugar onde eu trabalho? Tô me sentindo bem aqui, né, a remuneração tá justa, o trabalho tá bom, né? Tô fazendo um bom trabalho, o pessoal tá vendo, tô fazendo um bom trabalho, tem que continuar. O importante assim, é tu tá feliz onde tu tá. Exatamente. Sabe? Eu sempre tento mobilizar ao máximo a minha equipe, assim, de técnicos, as pessoas que estão ao meu lado. Cara, se tu não tá feliz, tu tem que dar um jeito de procurar algo que te traga felicidade. Eu sempre falo pra minha equipe mobilizando, o meu dia pode ter sido horrível, sabe? Horrível, horrível. Mas no momento que eu boto meu dedinho lá e bato meu cartão, eu entro sorrindo, eu não trago os problemas para dentro do ambiente de trabalho, tento mobilizar minha equipe, por mais que o plantão às vezes esteja muito pesado, eu sempre tento trabalhar na base da mobilização, que vai melhorar, e todo mundo se abraçando. Se tá ruim para um, tá ruim para todo mundo. Se tá bom para um, tem que estar bom para todo mundo. Show. Tia, me diz aí, agora explica pra gente, assim, falando da enfermagem geral, assim, tá? Tirando um pouquinho o UTI de lado. O que diferencia um enfermeiro, vamos falar primeiro do médico, né? Qual é o que o enfermeiro faria, assim, e o médico não faria, o que o médico faria e o enfermeiro não faria? Não. Pode ser na UTI, que tu tem mais contato. Eu vou falar mais da parte de UTI, que é o meu ambiente, né? Claro que cada um tem essa competência, cada um tem essa responsabilidade,
Mas o importante de tudo é as três partes têm que estar alinhadas e trabalhando juntos com respeito. Médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Né? Tem a hierarquia, a gente sabe, mas o importante é trabalhar junto, né? Alinhando as condutas, né? Com empatia, sempre com respeito. Né? O médico, tanto quanto o médico quanto o enfermeiro, o médico chegando, troca o plantão ali entre eles, ele vai, avalia os seus 10 pacientes, 15 pacientes, né? Assim como eu chego no plantão, vou lá, avalio, hoje na minha UTI eu tenho 10 pacientes, né? Eu chego, avalio os 10 pacientes, passo na beira do leito, converso, já identifico aquele paciente que tem um potencial mais grave para piorar durante o plantão, já sinalizo a minha equipe, ó, vamos ficar de olho naquele paciente, no outro paciente, que é o que pode nos demandar, é o que pode nos trazer mais uma intercorrência, né? E sempre alinhando com o médico, ó, naquele paciente tal, qual é a conduta, até onde eu posso ir, a gente vai se falando, tu me diz qual é o limite, qual é a próxima conduta, né? E a gente vai trabalhando assim, dessa forma. E o enfermeiro para o técnico de enfermagem? Tá. Qual é a principal diferença? Não, Assim, o enfermeiro tem de funções, né? Porque funções. cada um, por exemplo, Tá, tu chega funções. lá, o enfermeiro que já tenha, que nem tu, assim, tu já sabe tintim por tintim o que tem que fazer. Já Claro. sabe, já tem a tua rotina. Claro. Né? E vamos pegar um técnico de enfermagem da UTI, que já está também há 23 anos lá e tem a sua rotina. Ele já sabe o que fazer. Já sabe. O que é esse o que fazer do técnico de enfermagem? Porque eu estou te perguntando isso porque o leigo, às vezes, ele não sabe como é que é a diferença. Claro. Sabe? Vamos botar aí assim, ó, que, sei lá, apareceu no jornal que deu um problema com o paciente. Tá. Né? Aí, esse problema do paciente, o problema aconteceu porque um técnico de enfermagem negligenciou a sua função, foi porque o enfermeiro negligenciou, ou foi porque o médico negligenciou? Pode acontecer as Qualquer três dos três, partes. exatamente. Né? Por isso que eu estou te perguntando, o que o técnico de enfermagem tem que ficar atento, porque é a função dele, Tá. o que o enfermeiro tem que ficar atento, porque é a função dele, e o médico. Bom, o enfermeiro como líder, né, líder da equipe, líder do ambiente de trabalho, tem que ter o domínio total de tudo que está acontecendo na tua UTI, né? Tanto com os 10 Tem que saber de tudo. Tanto com os 10 pacientes, tanto com a tua equipe de trabalho, identificar quem talvez está com um possível problema, né, para ficar de olho, alinhar com o plantão médico assim tudo que tem que ser feito, o que pode ser feito, quais as principais condutas. O técnico de enfermagem, então, ele trocou o plantão dele lá, recebeu o seu paciente. Normalmente o técnico fica com 2 pacientes, né, de UTI. Ele recebe a prescrição médica e vai seguir toda aquela prescrição médica. Os horários, a administração medicamentosa. Ele vai dar a medicação dele. E ele vai administrar as medicações então que estão quem dá a medicação não é o enfermeiro. Não é o enfermeiro. O técnico de enfermagem. Exceto alguma medicação especial, é o enfermeiro que já administra, né? Uma medicação que tem um potencial risco de talvez ter uma instabilidade hemodinâmica. Uma medicação especial, por exemplo, trombolítico, o paciente que AVCzou está na janela para trombolizar, o enfermeiro que prepara aquela medicação e acompanha a administração. E o técnico segue a prescrição de enfermagem, administrando as medicações comuns, antibiótico terapia, as infusões que estão contínuas no paciente, né? O técnico que troca. E o vasopressor também. O vasopressor o técnico troca, né? E ficar de olho, né, em toda aquela situação do paciente que está com vasopressor, o que pode aumentar, o que pode diminuir, sempre sinalizando qualquer modificação dos parâmetros do enfermeiro. O enfermeiro, recebia a informação do técnico, ó, PA está caindo, vamos aumentar a nora. Sim, vamos aumentar a nora, já vou lá, falo com o médico, vamos aumentar a nora para quanto? Até quanto é o limite? Temos um limite? Não temos? E aí, nessa questão conjunta, assim, né? Tem procedimentos específicos que é do enfermeiro, agora isso, né? sobre os procedimentos. Passagens de sondas, né? Sondas nasoenterais, sonda vesical, coletas de exames especiais, como uma gasometria. Sonda nasoenteral é o enfermeiro que passa. É o enfermeiro que passa. Sondas. Eu achava que era o médico. Qualquer procedimento invasivo já parte dessa questão, né? Do atendimento, já parte por enfermeiro. O técnico não tem procedimento invasivo. Normalmente o técnico faz todo o acompanhamento da prescrição médica, toda a parte de higiene e conforto, né? E trabalhando juntos no auxílio com o enfermeiro nessa parte aí. Né? Higiene seria dar banho e coisa Banho, assim. Isso aí, mas até paciente, por exemplo, digamos,
tem um paciente numa UTI politrauma, né? O paciente está com fratura de coluna e coisa e tal. Vamos pegar uma outra fratura que ele não operou ainda. Tá? É só o técnico ou o enfermeiro vai junto? Como é que funciona isso aí? Por exemplo, ele pode ter uma fratura de coluna. Pode até estar com colete e tal ali, né? Mas o técnico vai sozinho ali com algum outro colega ou o enfermeiro fica junto? Depende da situação, né? Não tem uma norma. Não assim. tem. Normalmente o técnico é responsável. A não ser que tenha uma conduta médica. Ó, esse paciente tem que ser mobilizado em grupo. Pode acontecer isso. Todo o meu paciente, por exemplo, na minha UTI, que tem um potencial risco, eu acompanho. O pessoal me sinaliza, André, vou dar o banho tal lá. Eu fico de olho, pergunto, vocês querem que eu entre junto? Eu entro junto no banho. Né, é um paciente potencial grave, um paciente muito grave, que tem ventilação, com diálise, com 10 bombas de infusão do lado. Eu acompanho, eu entro junto no banho, ajudo a mobilizar, segurando o tubo, essas coisas. Né? Ou às vezes, né, esse paciente às vezes nem, né, conforme a conduta médica, André, esse paciente hoje a gente não vai dar banho, a gente vai fazer uma higiene ali, íntima, passar um paninho, tudo, que é o que a gente pode fazer hoje para não instabilizar o quadro dele. E aí a gente vai acordando essas condutas durante todo o plantão. E dentro desses procedimentos, assim, acesso periférico, o técnico consegue... O técnico pega o acesso periférico, tá na regulamentação. E coleta de material também? Coleta de sangue venoso. Sim, arterial não? Arterial não. Punção arterial é exclusiva do enfermeiro. Né? Coleta de acesso venoso. Quando o técnico não consegue, o enfermeiro vai lá, né? Tenta também, às vezes é tão difícil a rede venosa. Mas, por exemplo, uma punção jugular, às vezes o meu técnico não consegue, eu vou lá e consigo uma punção jugular externa. Né? Que aí já o técnico não pode tentar uma jugular externa. Né? Então, essas questões. Assim. E aí, quando não tem, eu vou lá e sinalizo. Porque às vezes, não, porque tem que conseguir um acesso. Cara, meu técnico tentou 2 vezes. Eu vou lá, tento uma vez, eu vou lá na equipe médica, ó, já tentamos, a gente precisa de um acesso venoso central. Né? A gente tenta jogar junto assim. Normalmente acontece. E o que mais tem ali numa UTI cardiovascular? Então, basicamente a cardiovascular que é que tu tá... Então, hoje a nossa demanda de pacientes, né, atende pacientes pré-infarto, né, pós-infarto. Pré-infarto pode ir então também. Pré-infarto, tá com uma angina instável, internou ali com um infarto sem supra, que a gente chama, que potencialmente vai ir para um cateterismo. Né? Então ele vai a cateterismo. Não dá para ir para casa, assim. Não dá para ir para casa, né? Normalmente é um paciente que entra pela emergência, logo se solicita leito de UTI, tendo vaga, e sobe para UTI. Aí esses pacientes são o que às vezes eles não entendem. Mas eu estou vindo para UTI, né? Eu faço questão de conversar. Olha, você está vindo para a UTI para um melhor cuidado. A nossa UTI é uma UTI cardiovascular. Né? A especialidade nossa é cardiovascular. Tu está vindo para ser um melhor cuidado, melhor assistido na tua especialidade. Né? Então, a gente atende essa demanda. Nossos pacientes, atendemos bastante pacientes com insuficiência cardíaca, né? Uma IC descompensada, né? Que vai lá para compensar essa IC, pós-operatório de cirurgia cardíaca, troca valvar, né? A gente recebe também esses pós-operatórios imediatos, né? Que hoje é o nosso maior paciente mais grave, normalmente é o potencial cirúrgico, né? A gente recebe o potencial cirúrgico, não o pós-operatório. Também tem o potencial que está ali aguardando cirurgia, mas tem uma DAC trivascular com envolvimento do tronco, por exemplo, que é um paciente que está conversando contigo e tu vira as costas. Só para falar para o pessoal o que é o envolvimento do tronco. O tronco é o tronco da coronária, que é o vaso ali, que é o principal vaso ali. Que tem dois vasinhos que saem ali, né? Tem um vazio, os 2 vasinhos mais grossinhos ali das coronárias, né? E a gente chama de tronco. Né? Isso. Quando entope esse mais grossinho aí é porque a coisa tá feia. Aí é a indicação cirúrgica mesmo, né? E aí esse paciente ali está conversando conosco ali, tá, né? E é um cara que pode espirrar e parar, né? Ter uma parada no nosso cara, né? Nossa cara, né? Então esse é o potencial grave que eu sempre sinalizo. Às vezes, né? O técnico chega, mas ele tá ali, tá bem, tá conversando. Esse ele tá bem, tá conversando, mas é o cara que a gente tem que ficar de olho às 12 horas do nosso plantão. Se ele espirrar, ele pode ter uma instabilidade. Né? Então, e aí recebemos os POI de cardíaca também, que o paciente vem bem, mas às vezes vem ruim também. A gente
maneja aí da forma que tem que ser. Sim. E para explicar para esse paciente aí, que foi agora que ele chegou lá, tava com uma dor no peito, assim, mas ele achou que ia ir no médico e ia ir para casa. Sim. Né? E daqui a pouco ele tá dentro de uma UTI. Né? Para explicar para ele assim, o que tem na UTI de cuidados ou material ou de aparelho que não tem no andar. Ou que não tem, por exemplo, numa emergência lá embaixo. Isso. Né? Por que o paciente tem que subir para UTI? O paciente está na emergência, claro, ninguém quer ficar na emergência, né? Sim. Mas alguma coisa tem de diferente, não são só os pacientes que são mais graves. Claro. Né? Alguma coisa tem lá que possa cuidar melhor esses pacientes mais graves. Não, O que é que tem lá? Quando eles chegam, né, a gente vai fazer aquela primeira conversa, né? Eu sempre já tento ver se ele está ciente do diagnóstico dele, né? Se o médico já conversou. O médico já conversou com o senhor, explicou. Não, o médico já explicou que eu tenho tô com o meu coração que está assim assado, que eu preciso ficar aqui, não sei o que. Então, aí eu explico, o senhor veio para cá para ficar monitorizado, aqui na nossa UTI a gente fica monitorizado, né? Tu tem 24 horas um plantão médico, cardiologista, cardiointensivista, né? Temos aqui toda a equipe de enfermagem presente na beira do leito do senhor. Aqui tem um enfermeiro que fica vigiando constantemente, tem um técnico que fica praticamente à beira de leito com o senhor, justamente, né, para atender essa possível gravidade, né? Então a gente tenta explicar, né, por que eu não posso ir para o quarto, por que eu não posso caminhar às vezes, né? Às vezes chega na UTI, por que eu não posso ir no banheiro, né? Justamente, o senhor não pode ir no banheiro porque o senhor não pode fazer o esforço, né? O senhor já está com o coração comprometido. Então as necessidades têm que ser feitas à beira de leito, de alguma forma. Então a gente tenta explicar o máximo para o paciente. Tem muito paciente que não gosta, mas eu quero ir para casa, eu preciso, não sei o quê, né? A gente tenta conversar, né? Sim, é isso que o paciente, às vezes, eu como colocando aqui de paciente, o leigo, ele não sabe que quando o problema é cardíaco, às vezes... Silencioso, às vezes. É silencioso, né? Tu consegue ver, eu tive só uma dorzinha, porque, na verdade, o paciente, ele foi até o hospital. Né? Às vezes vai numa consulta ambulatorial, né? Fazendo um check-up e tá com tudo alterado. Tá com tudo alterado. E aí do consultório o médico já manda, vai pra emergência, que da emergência tu vai pra UTI. Ele não se deu conta que ele é sortudo. Isso, né? Ele não se deu conta que ele é um cara que tá salvo. Né? Porque ele foi ali só para uma consulta, não estava até nem sentindo dor, talvez, né? Talvez ele estava sentindo alguma coisinha, um apertinho no peito, assim e tal. Só que ele possivelmente estava quase infartando, né? Tava tendo angina e tal, e o médico conseguiu perceber isso. Né? E lá no andar, quando o paciente está assim, às vezes ele não pode nem caminhar até o banheiro. Não pode. Né? Então ali o que tem na UTI, né, de diferente é essa equipe toda assistência, ali, né? Assistência à beira do leito, né? À beira do leito, né? Do lado, né? Olhando pro cara. Isso. Né? E de aparelhagem, o que tem de diferente? Se é que tem alguma coisa assim que é diferente? Cara, a gente tem todo tipo de, diferente, de suporte, digo, né? Diferente do andar, eu digo, né? O básico, né, é a monitorização contínua, né? Onde o paciente fica monitorizando constantemente todos os sinais vitais, né? Pressão, frequência, temperatura, tá tudo registrado no monitor 24 horas, né? E tem a parte mais específica quando o paciente está mais grave, né? Ventilação mecânica, máquina de hemodiálise, né? A única coisa que a gente não tem até máquina de hemodiálise ali na UTI junto. Tem máquina, né? O paciente que precisa estar instável ali, precisa dialisar, o enfermeiro, né, monta a diálise. O enfermeiro que monta tudo. Monta a diálise, né? O médico nefrologista prescreve, o enfermeiro monta, né? E ele fica dialisando com os cuidados do técnico ali à beira de leito e o enfermeiro supervisionando também. Né? E a única coisa que a gente não atuei ainda nesses 23 anos de terapia intensiva é o ECMO, né? Aquele que veio ali agora na questão ali da pós-Covid, ali durante o Covid, né? Durante o Covid ali também, todas as UTIs clínicas viraram... O que é esse ECMO? Fala, pessoal. É um tipo de diálise... Só que circulação pulmonar, né? Sim, pulmonar, assim. Eu não tenho muito conhecimento, assim, né? Sim, é muito novo, né? É muito novo, eu acho que tem no clínicas e... Talvez eu conversei com um colega assim. meu aqui sobre Covid e faz uns meses, né? E até tá no canal, né, o Dr. Regis, e eu não sabia nem que existia isso. Eu sou ortopedista, né, pessoal? Vamos me ajudar, hein? Eu nem sabia que existia, né, cara? Mas é uma outra maneira. É um suporte, então, né? É o suporte máximo ali, né? O último recurso ali, né? Sim. E aí no Covid viramos
70 leitos de UTI, viramos, né? Como todos os hospitais de Porto Alegre, né? Vivenciamos uma guerra ali. E no Covid, vamos aproveitar que tu está aqui, né, para perguntar como é que foi, assim, porque na verdade sempre se falava muito do médico, né, no Covid, que o médico tinha que sair de casa e trabalhar mesmo enquanto ninguém trabalhava. Mas o enfermeiro e o técnico e o pessoal do hospital, às vezes a tia da limpeza e coisa e tal, eles estavam lá, né? Da mesma forma, como é que foi lá no momento naquele primeiro momento a gente achava... as UTIs que lotaram, né? Não foi nem o paciente não andaram, foi as UTIs. Então, cara, naquele primeiro momento, começou, tá vindo um caso, tá vindo dois, quando vê, chegou o primeiro caso na PUC, chegou o primeiro caso na UTI, e a coisa foi se alastrando, assim, né? Do nada, assim, hoje a minha UTI é cardio, assim, eu cheguei no plantão, vamos mudar tudo que a partir de agora, vai ser a UTI, a partir de agora é a UTI Covid, né? Vamos se preparar, vamos buscar os respiradores, montar todos os leitos, né? Aquelas coisas todas. E aí no auge ali foi power, assim. E os né? pacientes realmente eles pioravam muito rápido, assim. Como é que foi a tua observação nisso? Muito rápido, assim. A gente trabalhava... foi os 2 anos mais onerosos, assim, de plantão, assim, porque a gente trabalhava das 7 às 7, né? A gente chegava no plantão, quase muito, eu nem jantava, né? Eu fazia 15 minutos de intervalo, ali comia um sanduíche e voltava, porque a demanda era muito, né? No que, infelizmente, falecia um paciente era limpar o leito para subir outro, limpar o leito para subir outro, limpar o leito para subir outro. E a gente perdeu muita gente. Muita gente? Muita gente. O que mais tinha, assim, o que mais o paciente piorava, assim, que tu via? Era a questão ventilatória. Mais a ventilatória. Questão ventilatória. Mas ventilatória mecânica, o que tu conseguiu observar? Quando a gente não... Porque se falou muito em tromboembolismo pulmonar, depois falou-se trombose, TEP e tal. Sim. O que vocês observavam? Vocês conseguiram observar isso assim no início ou depois ou não viram muita diferença? Assim? Eu acho que era mais... não consegui diferenciar assim, veio por causa do TEP, veio por causa do tromboembolismo, veio por uma questão prévia de asma, não. Cara, era insuficiência ventilatória. Quando não subia da emergência para a UTI já em ventilação mecânica, o paciente que subia para nós em possível insuficiência ventilatória era questão de tempo para já logo estar em ventilação mecânica. Né? E aí, praticamente enxugar gelo no início, né? De trabalhar, o pessoal rodando, trabalhar. E uma demanda muito grande assim, de medicação, técnico, trabalhando exaustivamente, assim, virando hora extra, virando banco de horas, porque muita gente ficou doente, às vezes as equipes às ficaram... vezes os próprios funcionários adoeciam. As equipes ficaram muito sobrecarregadas, né, nessa questão. Eu digo, né, depois que eu trabalhei 2 anos em UTI de Covid, assim, eu trabalho em campo de guerra, sorrindo, sabe? Sim. E somado toda essa experiência, os 7 anos de SAMU também foram um campo enorme assim, de conhecimento, né? Tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar lá no SAMU de Alvorada, para implementar o serviço lá, mesmo sem ter nenhum conhecimento de pré-hospitalar, né? Mas já por trabalhar em UTI, por ter um conhecimento em paciente grave, também mesma coisa. Cheguei lá, né? Sem saber trabalhar no pré-hospitalar, né? E a equipe me acolheu super bem lá, o condutor, o médico, trabalhava na UTI móvel, médico, enfermeiro e condutor. Né? Logo também já fui me especializar, fazer os cursos de PH-TLS, buscar conhecimento, né? Porque o atuar com o paciente grave eu sabia, né? Eu não sabia manejar os protocolos, o que fazer isso na tal cena. E esses 7 anos foram absurdamente uma escola, assim, porque mesma coisa, assim, não tem o que eu não tenha visto no atendimento pré-hospitalar, assim, né? Tudo. Né? Acidente de carro, acidente de moto, atropelamento, queimado, eletrocutado, tiro, facada, porrada e bomba, que a gente fala. Tudo. Então, acho que a gente tem Deixa eu te perguntar agora, para a gente se encaminhar para o final. Diga-me. Na UTI, assim, a gente imagina que como a gente está falando dos pacientes graves, né, tem muitos pacientes que vêm a falecer.
né, Sim, na UTI. temos. Né? É mais fácil, pelo menos, né? Pelo menos imagino eu, né? Que os pacientes têm uma chance maior de falecer na UTI do que no andar, paciente internado no andar. Depende, né? Mas cardiológico principalmente, né? E aí, em relação a famílias, né? Como é que funciona essa coisa é a enfermagem que organiza as visitas, né? Dentro da UTI? Porque assim, eu vou te falar pelo meu irmão, né? Que tu também conhece, né? Claro. Meu irmão não é médico, não tem nada da área da saúde, né? E a gente a minha mãe já teve internada no UTI, já foi várias vezes, mais de uma vez para UTI, né, e tal. E quando ele ia lá, ele ficava bastante impressionado quando ele entrava na UTI, né? Porque ele ia lá para visitar ela estava às vezes mal, às vezes relativamente bem e tal, conversando assim e tal, mas ele via os outros pacientes assim, né? Quem é que organiza assim essa visita, né? E também em relação aos pacientes, né? Quando um paciente vem a falecer, né? Quem é que organiza todo ali? Porque às vezes parece, pá, o paciente faleceu, acabou a história ali. Não, ali às vezes para uma família tem todo um processo, né? Tem o corpo que vai ter que ser levado para algum lugar, ele tem que daí, às vezes pode parecer insensível, né, do enfermeiro, né, falando, não, a gente tem que tirar o paciente, o corpo, limpar, porque a UTI é algo assim, como é que é? Não é só caro no sentido de valor, é um caro no sentido de necessário. Tem sempre alguém né? precisando sempre de um leite alguém de UTI. precisando de UTI. Sim. Né? Quem trabalha em hospital sabe que sempre alguém está precisando de UTI. Né? Então a gente precisa sim, faleceu, infelizmente tem que tirar, né, o paciente que faleceu, o corpo, né, e liberar. Como é que funciona essa logística, assim, né? Por mais que seja triste, mórbida a pergunta, né, alguém faz isso. Claro, como é que funciona? Primeiramente vamos falar da parte dos vivos, então, né, das visitas. Das visitas. Toda UTI tem um horário específico de visita, né? É 1 hora, é 2 horas, né? E durante aquele período ali, normalmente é autorizado 2 familiares, né, para fazer a visita, né? E o paciente, os familiares entram, fazem a visita, ali alternam ali os familiares e sempre após a visita, a equipe médica conversa com os familiares, né? Explica tudo o que está acontecendo, o que é o próximo passo, o que é até onde a gente está indo para o possível diagnóstico, né? E as possíveis condutas e esclarece as dúvidas, né, dos familiares nesse pós-visita, né? E eu acho que é isso, assim, da parte da questão... A conversa das condutas, assim, é conversado, normalmente é o médico também que conversa, o enfermeiro também conversa. Conduta, por exemplo, assim, se dá para investir no paciente, se o paciente, entende? Às vezes o paciente é um paciente mais terminal. Isso. Né? Talvez não tenha tanto isso numa UTI cardiovascular. Não, tem. Às vezes tem um paciente terminal... Que já se esgotou, assim, se esgotou, exatamente. Tudo que se já podia oferecer. Exatamente, porque a morte é um processo natural do corpo, é inevitável e é natural, assim como qualquer outro processo fisiológico do nosso corpo, a morte é outro processo. Né? A gente tenta evitar ela o máximo possível, mas em algum momento nós dois vamos fazer, não tem escapatória. Né? E aí, como é que essa conversa assim com os familiares? Assim, normalmente tem a equipe médica que conversa, né? Quando a equipe médica chega nessa questão do limite, a gente lá no hospital tem a equipe dos cuidados paliativos, então se chama essa equipe também, e aí se chama os familiares e tenta chegar num comum acordo o que se pode fazer a partir daquele momento, até onde se pode ir, qual é a limitação do cuidado a partir dali. Né? Normalmente se conversa entre priorizar o conforto, né? Analgesia, essas coisas que o paciente não sofra nesse último momento dele, né? E aí as coisas acontecem a partir dessa conduta, assim. E quando ele vem a falecer? Quando vem a falecer, normalmente é solicitada a presença dos familiares, né, via telefone, né? Solicita que venha os familiares até. Às vezes eles já estão cientes do que aconteceu, né? A gente nunca informa por telefone mesmo, né? Se ele pergunta, mas meu pai, minha mãe, meu familiar faleceu, a gente fala, essa informação não é
relatada por telefone, a gente está ligando porque a equipe médica solicita a presença de vocês. Aí uns já vêm já sabendo, outros acabam assustados, achando que não, e realmente às vezes a coisa, né, tu conversou ali pós-visita, as coisas estão indo bem, indo para um lado e para o outro, e estando em UTI, tudo pode acontecer num piscar de olhos, né? E aí se chama e se conversa, né? Quando chama esse familiar e o médico vai conversar, eu sempre faço questão de ir junto também, né? Para dar até um suporte para o colega médico ali, às vezes, né? Que eles ficam perguntando o que aconteceu, mas por quê, a gente, né? Numa conversa em comum acordo ali, a gente vai tentando que os familiares entendam o que aconteceu. E aí, a partir dali, né, a equipe de enfermagem prepara o corpo e encaminha para onde tem que encaminhar, né, para partir dali os processos com os familiares de acordo conforme eles estão, né, vai ver o que vai fazer. Aí eu chamo, depois dessa conversa que a gente tem com o familiar, a gente chama o nosso serviço da internação lá para acompanhar eles e informar tudo que tem que ser feito, tudo que é explicado, os registros, como proceder na questão de funerária, essas coisas todas assim, né? E a partir dali se limpa o leito e logo já tem mais um. Já tem mais um. Já tem mais um para subir. Porque a UTI é cara, digamos assim, não só em grana, né? É cara de necessária. Tia, eu queria te agradecer muito por ter vindo aí, né? Disponibilizou teu tempo aí pra tirar as dúvidas de todo mundo aí, né? Em relação à UTI, né? É uma coisa que muita gente me pergunta, né? Como é que funciona uma UTI, como é que é lá dentro e tal. Sim. Né? Desmistifica um pouco. Sim. E aí queria ver o que tem aí pra nos dizer de o que ficou faltando. Não, acho que deu pra gente dar uma conversada legal, assim, sobre o ambiente de UTI, sobre a questão do enfermeiro, né? Muito importante o enfermeiro trabalhar na questão da motivação, né? Motivar a tua equipe para dar o melhor sempre. Sempre falo para minha equipe, né? Se coloque sempre como paciente, né? Como tu gostaria de ser cuidado se estivesse num leito de UTI, né? Como se tu fosse familiar, né, do paciente que está em UTI, se coloquem sempre, né? Tenham sempre empatia pelo paciente, empatia por familiares, né? E acima de tudo, né, Zuco, desde que eu entrei na UTI, assim, que eu entrei praticamente nu e cru numa UTI, né? Tu ter a humildade, né? Acho que com humildade e empatia, tu galga, né? Vai galgando o teu trabalho, teu reconhecimento, né? Buscar sempre atualização, né? Tu te atualizar para te estar bem informado, para tu poder conversar com o médico, né? Tu poder debater alguma conduta, né? Ter o conhecimento específico para isso, né? Então a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né? E aí a partir disso é o dia a dia que a gente vai trabalhando, assim. Queria deixar um grande abraço ali para toda a turma da cardiologia do Hospital da PUC, né? Que cardiointensivistas e cardiologia clínica, né? Que é uma turma aí que eu tô debutando, né? Tô fazendo 15 anos em parceria com eles e eu tenho muito respeito por eles e eles têm muito respeito por mim e é isso que me motiva a trabalhar todos os dias, né? O respeito, o carinho que eles têm comigo, né? Eu tô há 23 anos na assistência à beira de leito. Se tu me perguntar, tu almeja algum cargo de chefia, de liderança, sair em algum momento da beira do leito? Não. Eu gosto de trabalhar ali na beira do leito com o paciente, né? Tá ali no dia a dia, né? Tentando oferecer algo de melhor para ele sempre, assim. Né? Aquilo que a gente vê nos seriados ali, tá com a mão na massa, né? A gente vê a coisa, isso. Quando a gente era estudante, a gente via isso aí, né? Ou como médico, como enfermeiro e tal, mas queria estar na lida ali, né? Isso. E é tão bom quando o paciente vence, né, e reconhece ali, eu recebi inúmeras cartas de reconhecimento lá quando o paciente vai embora e lá no saque sinaliza lá, já recebi várias cartinhas com meu nome, recebi vários presentes, mimos, e isso não há preço que pague, né, não há preço que pague esse reconhecimento, principalmente do paciente, né, quando ele tem a alta e lembra do teu nome, né.
o enfermeiro André, o técnico tal, não sei o que, o médico tal. É tão legal quando tu consegue ter esse reconhecimento em meio a todo aquele caos ali que ele viveu, sabe? Do ápice da gravidade até a hora de botar o pé na rua e ir embora. Então isso é o que motiva. Tia, queria te agradecer de novo. Muito obrigado por ter vindo aí, pelo teu tempo. Queria deixar um abração, um beijo para os teus pais, tá? O Paulo e a Gisela. Vamos lá, escutam todos, né? Se não escutarem... Pro teu irmão também, mas pro teus pais, assim, que eles foram família para mim. Muito, 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 assim, eu tenho um carinho gigante pela tua família, né? Mas teus pais foram segundos pais meus ali na minha infância ali. Seguraram várias vezes ali a pedreira junto ali. É isso aí, cara. Comigo. Tá bom, meu querido? Meio-dia. Meio-dia! Valeu, obrigado de novo. E aqui termina mais um Canal Paciente. Espero que vocês tenham gostado, né? Falamos de UTI na enfermagem. Até a próxima. Um abraço.